Senhoras e senhores, eu quero resolver uma coisa aqui. Motorista, vem cá. Estou de serviço. 60 segundos no tatame. É só isso que eu peço. Tobias, esse é o homem que dirige o meu carro. Exatamente o meu ponto. R$ 6.500, pai. Um round. Chama isso de entretenimento. R$ 6.500. Considere feito. Respira fundo, meu velho. Eu não vou quebrar nada importante. Fábio Andrade Neto tinha passado meses se convencendo de que a faixa preta o tornava perigoso. Então, quando avistou Diego Ramalho parado perto da entrada de serviço, quieto e imóvel enquanto a festa se movia ao redor dele, Fábio fez o que lhe veio naturalmente. Tornou tudo público. Anunciou o desafio bem alto, para que todo investidor daquele terraço pudesse ouvir, ofereceu o dinheiro e não deixou saída para Diego. O que Fábio não percebeu foi a maneira como os olhos de Diego se moveram quando a multidão se fechou em volta. Não havia sobressalto, não havia busca, só uma calma que não tinha nada a ver com medo. Fábio tinha acabado de lançar um desafio aberto a um homem que ele supunha inofensivo. O tamanho do erro de cálculo ainda estava por vir. Se você já viu alguém subestimar a pessoa mais quieta da sala, já sabe como isso termina. Mas o caminho até lá é outra história inteiramente. Se inscreva e ativa o sininho para não perder o resto dessa história. Vale a pena ficar até o fim. Amanhã sempre começava do mesmo jeito. Diego Ramalho acordava antes das 5, se movendo em silêncio pela cozinha estreita do apartamento deles em Itaquera, medindo a quantidade exata de café que aguentaria um turno de 12 horas. Deixava um copo d'água e o remédio da Beatriz na mesinha de cabeceira antes que ela acordasse, porque se deixasse para depois corria o risco de esquecer, e esquecer não era algo que ele mais se permitia. O apartamento não era grande, 2 quartos, paredes finas, um cano que rangia no inverno. Mas era deles, era estável, e estabilidade era a única coisa que Diego havia decidido que importava depois que tudo mais tinha deixado de importar. Beatriz tinha 12 anos, os olhos da mãe e a teimosia do pai, e vivia com uma cardiopatia congênita desde o dia em que nasceu. O cardiologista usava frases como controlável com acompanhamento e limitações funcionais, e o prognóstico de longo prazo depende de intervenção, que Diego aprendera a traduzir em linguagem simples ao longo dos anos. Ela podia ter uma vida boa, mas só se tudo desse certo, e tudo dar certo exigia um dinheiro que ele ainda não tinha. A cirurgia, uma troca de válvula, especializada, não coberta integralmente pelo plano de saúde do trabalho, tinha um preço que Diego havia anotado num papel e guardado dobrado na carteira. Olhava para aquilo às vezes, quando o turno parecia interminável. Ajudava a lembrar por que estava fazendo tudo aquilo. Diego dirigia e cuidava da segurança pessoal de Norberto Andrade havia quase 4 anos. O emprego pagava bem, melhor do que qualquer outra coisa que ele conseguiria, sem precisar revelar partes do seu passado que ainda eram sigilosas. Norberto Andrade não fazia muitas perguntas sobre esse passado, contanto que o carro chegasse na hora e o homem ao volante permanecesse quieto. Diego era bom em permanecer quieto. Tinha passado 16 anos na Marinha, aprendendo que silêncio não era fraqueza. Era gestão de informação. E informação era a única coisa que mantinha as pessoas vivas em campo. Ele trouxe esse princípio para a vida civil e aplicou a tudo. Os comentários feitos na propriedade, a crueldade casual que passava por humor entre os convidados, a maneira como Fábio olhava para ele, às vezes como se fosse um móvel colocado no lugar errado. Norberto Andrade não era exatamente um homem cruel. Era simplesmente um homem que tinha acumulado tanta distância entre si mesmo e as consequências que já não conseguia imaginar como as próprias decisões atingiam os outros. Comandava um império imobiliário avaliado em bilhões, passava os verões numa casa em Ilhabela e tratava os funcionários com aquela cordialidade distante que os muito ricos reservam para pessoas que consideram peças bem funcionantes de um sistema maior. Diego era uma peça, e confiável. Norberto valorizava confiabilidade como valorizava um bom relógio, não com afeto, mas com o reconhecimento de que cumpria sua função. Fábio era outra história. O único filho de Norberto tinha crescido com todas as vantagens disponíveis
e usara a maioria delas mal. Não de forma catastrófica, não havia prisões, não havia escândalos de verdade, mas nas formas menores e mais corrosivas, em que os filhos de homens muito ricos às vezes fracassam, nunca sendo obrigados a encarar o peso das próprias escolhas, tendo as consequências absorvidas pelos advogados e pelo dinheiro do pai, e pela disposição dele de olhar para o outro lado. Fábio tinha 29 anos agora, magro e atlético, genuinamente habilidoso na luta. Passara 4 anos treinando numa academia de alto padrão na Avenida Faria Lima. Tinha conquistado a faixa preta 8 semanas antes da festa de verão, e desde então, aquilo tinha reorganizado inteiramente a forma como ele se enxergava. Andava diferente, cumprimentava diferente. Havia começado a tratar cada interação social como um teste de dominância, procurando o momento em que a outra pessoa recuaria. A maioria das pessoas recuava. Diego não. Isso tinha se fixado na cabeça de Fábio como uma farpa. Começou pequeno, do jeito que gente como ele sempre começa. Um esbarrão de ombro no corredor, um comentário sobre a idade de Diego, o uso proposital de motorista em vez do nome, como se o cargo fosse tudo o que aquele homem era. Diego não reagia a nada disso. Nem com raiva, nem com submissão, nem com aquela rigidez específica que diria a Fábio que ele tinha achado um nervo. Só uma atenção estável e nivelada que soava, de forma irritante, como se Diego estivesse medindo alguma coisa e achando pequena. Fábio dizia a si mesmo que o homem simplesmente não era esperto o bastante para entender o que estava sendo comunicado. Disse isso a si mesmo até quase acreditar. O momento que mudou tudo aconteceu numa terça-feira à tarde, na garagem da propriedade dos Andrade. Fábio tinha descido para pegar algo no carro e encontrou Diego encostado no capô, olhando o celular. A tela mostrava uma conversa de mensagens, algumas palavras visíveis antes de Diego virar o aparelho de bruços, e uma foto de uma menina de sorriso largo, sentada na cama de um hospital, segurando um coelho de pelúcia pequeno. Fábio olhou para aquilo por só um segundo antes de a boca começar a se mexer. Disse que esperava que a garota não achasse que o pai dela era algum tipo de herói. As palavras pousaram no espaço entre eles e ficaram lá. Diego olhou para Fábio por um longo momento, não com a não reação neutra de sempre, mas com algo mais deliberado, mais ponderado, como se estivesse decidindo quanto de si mesmo gastaria com aquilo. Depois guardou o celular no bolso e voltou para a entrada de serviço, sem dizer palavra. Fábio o viu se afastar e disse a si mesmo que tinha vencido alguma coisa. Tinha encontrado o ponto fraco, a coisa que faria Diego vacilar. Não entendeu que não tinha feito nada disso. Tinha simplesmente sido visto com clareza, e Diego decidira que ele não valia o esforço. Ainda não. A festa de verão era a tradição anual de Norberto, um evento de sábado na casa de Ilhabela que reunia 260 convidados ao longo da tarde e da noite. Contatos de negócios, investidores, políticos que achavam útil ser fotografados perto de dinheiro e um elenco rotativo de amigos de Fábio que preenchiam cada canto do espaço social com barulho, movimento e aquela energia específica de jovens que nunca tinham ouvido um não de um jeito que colasse. Norberto contratava equipe extra para esses eventos, mas Diego estava sempre presente, coordenando a segurança, observando o perímetro, mantendo o tipo de supervisão discreta que grandes reuniões privadas exigem. Fábio tinha mandado montar um tatame perto da piscina. Era branco, enrolado e completamente deslocado numa festa de coquetéis, o que era exatamente o objetivo. Ele queria plateia, e teve plateia. Ao longo do início da tarde, passou por uma série de demonstrações com os amigos, derrubando-os com a facilidade de quem tinha treinado de verdade e era bom no que fazia. A plateia respondia a cada vez, risadas, aplausos, algumas pessoas filmando pelo celular. Fábio crescia a cada round. Estava se apresentando e a apresentação estava funcionando, e o prazer disso o deixava imprudente. Vinha observando Diego se mover pela beirada do terraço havia quase 1 hora. O homem fazia o trabalho dele, verificando ângulos de visão, se posicionando perto da entrada principal, dizendo quase nada a ninguém. Usava o mesmo terno escuro de sempre, levemente quente demais para o clima, e parecia exatamente o que era,
um homem de meia idade, num cargo de serviço na festa de um rico. Fábio pensou na garagem. Pensou em como Diego tinha olhado para ele. E então fez o que à tarde vinha se preparando para fazer o tempo todo. Gritou pelo terraço, alto o bastante para que as 30 pessoas mais próximas se virassem de uma vez, e anunciou que queria fazer um round com o motorista. A multidão reagiu do jeito que multidões em eventos assim sempre reagem a um espetáculo, com aquela inclinação para a frente de quem sente que algo está prestes a acontecer e quer estar perto o bastante para poder descrever depois. Norberto, que estava perto do bar com 2 investidores, ouviu e registrou aquilo como Fábio sendo Fábio, chamando atenção, provavelmente inofensivo. Fez sinal para que um dos funcionários trouxesse Diego. Diego atravessou o terraço num passo sem pressa e parou a poucos metros de Fábio, que já estava no tatame, com os braços soltos e a postura arrumada para as câmeras. Diego disse que estava de serviço. Fábio disse que a única coisa que ele estava guardando era o próprio orgulho. Alguém perto da piscina riu. Norberto decidiu deixar acontecer. Ofereceu R$6.500, um round, alguns minutos de entretenimento para os convidados. Disse do jeito que gente rica diz coisas envolvendo dinheiro para quem trabalha para eles, casualmente, como se o valor fosse trivial, como se a oferta fosse um presente e não uma pressão. Diego ficou parado por um instante. 6.500 nays eram 4 meses de fisioterapia para Beatriz, ou 2 meses do remédio suplementar que o cardiologista tinha acrescentado na primavera, ou uma fração significativa do fundo da cirurgia que Diego vinha construindo real por real havia 2 anos. Fez as contas no tempo que Norberto levou para terminar a frase. Disse a Norberto, baixinho, com os olhos em Fábio e não no patrão, que ele realmente não queria que Diego fizesse aquilo. Norberto ouviu as palavras e interpretou como nervosismo. Fábio ouviu e sorriu. Acrescentou que tentaria não deixar Diego numa condição que obrigasse a filha dele a visitá-lo no hospital. Disse isso levemente, como se fosse uma piada, e a leveza era a pior parte, a facilidade com que ele pegou a única coisa que não era piada nenhuma, e a usou como gracejo diante de uma plateia de estranhos. Diego se virou para Norberto e perguntou se a oferta ainda valia. Norberto disse que sim. Diego tirou o paletó e dobrou sobre uma cadeira próxima. Arregaçou as mangas até o cotovelo, um movimento deliberado sem ser teatral, e pisou no tatame. Não se aqueceu, não saltitou, não fez nenhuma das coisas que Fábio estava fazendo. Só ficou parado, esperando. E algo na qualidade daquela espera fez os convidados mais próximos pararem de falar. Fábio veio rápido com um golpe de queda, uma entrada dupla nas pernas, de manual, o tipo de movimento que tinha funcionado com todos com quem ele treinara nos últimos 4 anos. Diego se moveu lateralmente, mal um meio passo, só o suficiente para redirecionar o impulso. O ombro de Fábio bateu no tatame em vez de nos quadris de Diego, e o rosto foi atrás, uma fração de segundo depois. O som não foi alto, mas se espalhou, e a plateia ficou em silêncio, do jeito que multidões ficam quando percebem que o que estão vendo não é o que lhes foi prometido. Fábio se levantou. A mandíbula estava travada, os olhos tinham mudado. Veio de novo, dessa vez mais alto, tentando agarrar. Diego deixou ele chegar perto o bastante para pensar que tinha conseguido, e então usou a própria pegada de Fábio para girá-lo, um movimento pequeno e controlado que colocou Fábio de costas de novo, sem esforço aparente. De onde os convidados estavam, podia parecer um erro de Fábio. Não era um erro. Era a diferença entre alguém que tinha aprendido a lutar numa academia e alguém que passara anos em situações onde o custo de um erro não era vergonha. A plateia tinha parado de falar por completo agora. Os amigos de Fábio, que vinham filmando e rindo durante as demonstrações da tarde toda, baixaram os celulares. Fábio se levantou pela segunda vez com o peito ofegante e aquela expressão específica de alguém que está perdendo algo que não pode se dar ao luxo de perder na frente exatamente das pessoas erradas. Disse algo áspero e duro, perdido no barulho ambiente da festa, e então avançou com um soco. Um golpe fechado de verdade, mirando a mandíbula de Diego. Nada que se parecesse com um treino controlado. O que aconteceu nos segundos seguintes
Foi difícil de acompanhar porque foi rápido demais e silencioso demais. Não houve técnica dramática, nenhuma técnica visível de fato. Só uma série de pequenos ajustes que resultaram em Fábio de bruços no tatame, com o braço direito preso atrás das costas, num ângulo que tornava qualquer movimento genuinamente impossível. Diego estava agachado ao lado dele, sem sinal de esforço, do jeito que um homem se senta quando espera que algo rotineiro termine. Inclinou-se e falou baixo, para que só Fábio ouvisse. Disse que Fábio tinha passado anos aprendendo a vencer num tatame com regras, árbitros e a opção de parar. Depois disse que tinha passado a carreira dele aprendendo a trazer homens de volta vivos de lugares onde nada disso existia. Sem regras, sem árbitro, sem opção de parar. Disse 7 deles, e todos voltaram. Diego soltou a chave e se levantou. Pegou o paletó da cadeira, foi até onde Norberto estava com o copo a meio caminho da boca e disse que precisaria dos R$ 6.500 transferidos até o fim da semana. Depois voltou a observar o perímetro. A festa se reorganizou. As conversas recomeçaram. As pessoas encontraram outras coisas para olhar além do tatame e do rapaz ainda sentado nele, processando o que tinha acabado de acontecer. Os amigos de Fábio voltaram devagar para o bar. Norberto ficou imóvel por um instante, olhando para o homem que tinha acabado de falar sobre 7 pessoas e sobre voltar para casa, e pela primeira vez em 4 anos de emprego, começou a se perguntar se realmente conhecia alguma coisa sobre quem havia contratado para dirigir o carro. Diego, por sua vez, já tinha seguido em frente. Percorreu o perímetro leste, conferiu com a equipe do portão, monitorou o fluxo de saída à medida que os convidados do fim de tarde começavam a ir embora. Não sentiu que tinha vencido nada, porque entendia algo que Fábio não entendia. O que tinha acabado de acontecer naquele tatame teria consequências, e consequências tinham o hábito de seguir direções difíceis de prever. Ele tinha mostrado algo que passara 4 anos mantendo invisível, e mostrado a um jovem com orgulho demais e juízo de menos, diante de uma plateia grande o suficiente para tornar a humilhação permanente. Olhou o celular antes de guardá-lo de volta no bolso. Beatriz tinha mandado um áudio da casa da avó, onde estava passando o fim de semana. Só alguns segundos dela falando sobre um filme que tinha assistido, a voz solta e alegre, do jeito que ainda o surpreendia às vezes, dado tudo. Ouviu uma vez, guardou o celular e voltou ao trabalho. A noite ainda era jovem, e faltavam 4 horas de turno. Não pensou em Fábio de novo naquela noite. Deveria ter pensado. As semanas depois da festa foram quietas do jeito que certos tipos de encrencas são quietos, não resolvidas, apenas subterrâneas. Fábio parou de aparecer na garagem quando Diego estava por lá. Parou os esbarrões de ombro, os comentários, o uso deliberado de motorista como se fosse um insulto. Jantava no quarto nos dias em que Diego estava de plantão na propriedade. Os amigos dele, os mesmos que tinham filmado pelo celular naquele sábado à tarde, pararam de aparecer na casa completamente. Norberto não notou nada disso, ou notou e escolheu não investigar, o que dava no mesmo. O que Fábio de fato andava fazendo naquelas semanas era algo que Norberto só descobriria tarde demais para importar. Tinha encontrado o caminho para um jogo de cartas privado, do tipo que operava nos fundos de um restaurante na Vila Olímpia, que oficialmente servia comida italiana e, sem oficialidade nenhuma, oferecia 3 mesas de pôquer de altas apostas para homens que queriam apostar sem a fiscalização de um cassino licenciado. Fábio foi na primeira vez porque um amigo de um amigo tinha comentado, e porque precisava de um lugar para estar onde ninguém tivesse visto o que aconteceu naquele tatame. Ganhou na primeira noite, o pior resultado possível. Voltou na semana seguinte e ganhou de novo. E ganhar fez algo específico com a imagem que ele tinha de si mesmo. Reconstruiu, tijolo por tijolo, a arquitetura de confiança que Diego Ramalho tinha derrubado em cerca de 60 segundos, numa tarde de sábado em Ilhabela. Depois começou a perder. Não dramaticamente no início. Uma noite ruim aqui. Uma sessão decepcionante ali. A variação normal que todo jogador experimenta e que todo jogador acredita ser temporária e não estruturalmente vulnerável. Fábio cobriu as primeiras perdas com a própria conta pessoal, sem contar a ninguém.
Não estava preocupado. Sempre tinha conseguido absorver perdas porque sempre houvera mais dinheiro por trás delas. Mas esse jogo que ele tinha encontrado não era estruturado do jeito que ele supunha, e os homens que o dirigiam não eram do tipo que perdia sono com o conforto financeiro de um cliente jovem. A dívida passou por seus estágios com a lógica particular do desastre composto. 65 mil viraram 195 mil, que viraram 520 mil reais ao longo de 14 semanas. E, quando o número cruzou esse limite, Fábio já havia deixado de pensar naquilo como dinheiro e passado a pensar como um problema que o Fábio do futuro resolveria. Pegou emprestado contra ganhos futuros que não tinha. Usou o peso implícito do sobrenome em conversas com homens que sorriam ao ouvi-lo. Quando as pessoas por trás do jogo mandaram alguém ter uma conversa direta sobre o prazo de pagamento, Fábio cometeu o erro que definiria o capítulo seguinte da vida dele. Disse que o pai era Norberto Andrade e deu a entender que aquela informação deveria funcionar como garantia. Os homens a quem disse isso se entreolharam do outro lado da mesa e disseram muito pouco. Foram educados. Disseram que entendiam e que agradeciam o contexto. O que estavam realmente fazendo, nas horas e dias seguintes, era recalcular. Um jovem com pai rico e uma dívida de jogo não era um risco. Era um mecanismo. Era uma noite de quinta-feira chuvosa em outubro quando Norberto foi procurar Diego. Diego estava na sala de segurança perto da entrada principal, revisando as câmeras e escrevendo o relatório semanal de manutenção do portão, quando Norberto apareceu na porta. Não estava com o paletó de sempre. O cabelo, sempre impecavelmente arrumado, não estava. Segurava um celular pré-pago, do tipo descartável comprado em farmácia, do tipo que as pessoas usam quando não querem uma ligação rastreada até um número registrado. E o jeito como o segurava, com as duas mãos, e sem nenhuma consciência particular de estar fazendo isso, disse a Diego tudo sobre o estado atual daquele homem antes que uma única palavra fosse dita. Norberto pousou o celular na mesa entre eles e apertou o play num arquivo de vídeo. A imagem era escura, gravada no que parecia um galpão industrial, piso de concreto, prateleiras metálicas visíveis na borda do quadro. Uma única lâmpada de trabalho pendurada acima. Fábio estava no centro, sentado numa cadeira de metal, os pulsos presos atrás das costas com o que pareciam abraçadeiras plásticas. O rosto estava em péssimo estado. Um dos olhos estava inchado e fechado. O lábio inferior estava rachado, uma marca escura descendo até o queixo. Já seca havia tempo. Ainda vestia a mesma roupa de 2 dias antes, o que foi como Diego soube que aquilo não tinha acontecido havia pouco. Fábio falava, implorando de verdade. As palavras indistintas na gravação, mas o tom inconfundível. E então uma voz fora de quadro cortou, dizendo claramente que, se o dinheiro não chegasse antes do prazo, começariam por algo que Fábio jamais conseguiria recuperar. 2,6 milhões. Esse era o número que a voz nomeou. Disse sem inflexão, do jeito que alguém declara um valor que já decidiu ser inegociável. Norberto não tinha ido à polícia. Diego entendeu na hora o porquê, sem precisar perguntar. Um sequestro envolvendo o filho de uma figura pública ligada a jogo ilegal criaria um rastro que tocaria a fusão empresarial. Norberto estava nos estágios finais de negociar um negócio que valia consideravelmente mais que 2 milhões de reais e era consideravelmente mais frágil do que parecia por fora. O conselho faria perguntas. Os investidores fariam perguntas. A outra parte da fusão faria perguntas. Norberto podia absorver o resgate financeiramente sem dificuldade, mas pagá-lo diretamente o marcaria como alvo para toda operação semelhante na cidade. E Norberto Andrade não tinha construído o que construiu, sinalizando que o dinheiro dele era acessível através do tipo certo de pressão. Precisava de alguém que resolvesse aquilo sem deixar rastro em papel. Norberto olhou para Diego por cima da mesa e perguntou o que ele realmente tinha feito na Marinha. Diego disse que não era relevante para o trabalho atual. Norberto disse que Fábio tinha descrito o que aconteceu no fim da luta, o que Diego tinha dito baixinho antes de se levantar. Perguntou se a parte sobre os 7 homens era verdade. Diego não respondeu diretamente. Em vez disso, perguntou o que Norberto estava disposto a oferecer. O número que Norberto nomeou
foi R$ 650 mil em dinheiro, não rastreável, por Fábio de volta vivo e ileso. Disse com a franqueza de um homem que passara a carreira colocando preço em resultados e sabia que rodeios desperdiçavam tempo. Diego ficou com o número por um instante. Não estava calculando se valia o risco para si mesmo. Estava calculando o que aquilo significaria para Beatriz. A cirurgia inteiramente financiada, com o suficiente sobrando para cobrir o período de recuperação e as intervenções de acompanhamento que o cardiologista havia delineado na última consulta. Estava calculando se conseguiria voltar a ser uma versão de si mesmo que passara 4 anos guardando com cuidado. Estabeleceu 2 condições. A primeira era que Norberto iniciaria a transferência para a conta de cobrança do hospital, o valor integral da cirurgia de Beatriz e de todos os custos associados, antes de Diego sair da sala, e mostraria a Diego a confirmação na tela. A segunda era que, se Diego não voltasse, Norberto criaria um fundo de manutenção para Beatriz, mantido até ela completar 18 anos. Norberto abriu o aplicativo do banco sem discutir, digitou os dados da conta do hospital que Diego recitou de memória, inseriu o valor e virou a tela para Diego ler o número de confirmação com os próprios olhos. A transferência cairia quando os bancos abrissem pela manhã. Diego leu, assentiu uma vez e devolveu o celular. Depois pediu o áudio da ligação de resgate, a gravação original, não uma cópia, e Norberto entregou um segundo celular que a continha. Diego ouviu a ligação 6 vezes naquela noite. A voz do homem fazendo a exigência era controlada e revelava muito pouco. A localização de Fábio não foi declarada, mas áudio nunca é só voz, e Diego passara anos em ambientes onde a informação necessária quase nunca era a informação oferecida diretamente. Sob a voz principal, presente durante toda a ligação, havia a percussão rítmica de um trem passando numa linha elevada, não metrô subterrâneo, que tinha um perfil acústico diferente, mas linha elevada, próxima o bastante para registrar com clareza, mesmo numa gravação de celular. E sob isso, intermitente mas constante, o som de maquinário industrial. Não construção civil, o ritmo era regular demais, sustentado demais. Um torno, talvez, ou alguma ferramenta de fabricação metálica, do tipo que rodava em ciclos e pertencia a uma oficina em funcionamento. Diego passou o dia seguinte cruzando linhas de trem elevadas da região metropolitana, com a localização de operações industriais ativas, oficinas mecânicas, pátios de fabricação, ferrarias que ficavam perto dos trilhos. Trabalhava a partir da temporização do áudio, o intervalo entre os sons de trem e a frequência particular do maquinário, o que lhe dava uma noção aproximada do tamanho do prédio e do pé direito. Era o tipo de resolução de problema que parecia intuição de fora, e era, na verdade, o resultado acumulado de anos de trabalho de inteligência pré-missão, em condições onde errar significava gente morta. Restringiu a 3 locais possíveis até o fim da tarde. Na manhã seguinte, depois de uma segunda passagem pelo áudio, tinha um só. Uma antiga oficina mecânica no Jaçanã, Zona Norte, bem debaixo da linha elevada da CPTM. O prédio estava registrado como inativo havia 3 anos, mas mostrava atividade recente de consumo de energia em registros que levaram a Diego a maior parte de uma tarde para localizar, por canais que ele não teria como explicar a Norberto Andrade. Foi até lá naquela noite, estacionou 2 quarteirões ao norte, do outro lado dos trilhos, e observou o prédio por 1 hora de uma posição que oferecia linha de visão limpa tanto para a entrada principal quanto para a porta de carga lateral, no lado leste. 3 veículos que ele não conseguia identificar estavam estacionados numa configuração que não fazia sentido para um negócio legítimo. 2 homens eram visíveis pelas frestas do portão de correr, se movendo com aquele padrão específico de quem tem a função de permanecer presente e alerta e não de cumprir alguma tarefa concreta. Não havia sinal de trabalho de conserto de verdade. As luzes internas estavam erradas para uma oficina, concentradas demais numa única área ao fundo, o tipo de arranjo de iluminação que foca num ponto específico em vez de iluminar um espaço de trabalho. Fábio estava ali dentro. Diego tinha tanta certeza disso quanto de qualquer outra coisa.
Sentou no carro por um instante antes de sair. O joelho direito doía do jeito específico que doía, desde uma queda dura, num lugar que ele não tinha permissão de nomear, 9 anos atrás. Havia um zumbido fraco no ouvido esquerdo, que existia havia tanto tempo que às vezes ele esquecia dele, até o ambiente ficar quieto o bastante para que se tornasse a coisa mais alta na sala. Essas eram as anotações confiáveis de um corpo que tinha sido pedido a fazer trabalho sério por muito tempo, e Diego as registrava com a mesma neutralidade com que registrava a temperatura ou a direção do vento, como dado, não como objeção. O que lhe dava um pouco mais de dificuldade era algo que não pertencia ao corpo dele. Pegou o celular e olhou a foto que Beatriz tinha mandado naquela tarde, tirada na mesa da cozinha da avó. O coelho de pelúcia pequeno que ela tinha desde os 4 anos, apoiado contra um copo de suco. Uma legenda embaixo dizia: "O Bento manda um beijo". A imagem era tão inteiramente comum, tão localizada na textura específica e sem grandes feitos da infância, que olhar para ela num carro escuro a 2 quarteirões de um prédio onde um homem estava sendo mantido sob ameaça, vigiado por gente perigosa, produzia uma dissonância com a qual Diego precisou ficar por um momento. Essa era a versão de si mesmo que ele tinha construído nos 4 anos desde que deixara o serviço. Aquela que sabia onde ficava o consultório do cardiologista pediátrico, que sabia nomear cada remédio do tratamento de Beatriz e explicar por que cada um importava, que tinha aprendido a fazer o ovo mexido do jeito que ela gostava sem que ninguém pedisse. Essa versão, e a que naquele momento avaliava pontos de entrada num prédio cheio de homens perigosos, não estavam exatamente em conflito, mas também não eram a mesma pessoa. E Diego era honesto o bastante consigo mesmo para saber que a linha entre elas, uma vez cruzada, nem sempre era fácil de encontrar de novo depois. Virou o celular de bruços no banco e saiu do carro. Passou por cima da cerca do perímetro pelo lado norte, onde a sombra da linha elevada acima era mais funda. Seguiu ao longo da parede leste do prédio até a porta de carga, presa por um cadeado que ele resolveu em menos de 1 minuto. Lá dentro, o ar cheirava a óleo velho e poeira de concreto. Deixou os olhos se ajustarem. A luz concentrada ficava no fundo do espaço, além de 3 fileiras de prateleiras vazias, atrás de uma meia parede que outrora dividia o chão da oficina do escritório. Já conseguia ouvir vozes agora, 2 distintas, masculinas, falando em registros baixos, e sob elas o som fino e exausto de alguém tentando se manter inteiro e não conseguindo direito. Diego se moveu entre as prateleiras sem ruído, o que exigia um tipo específico de atenção, a distribuição de peso e a consciência espacial que o corpo dele ainda carregava como memória muscular, do jeito que um idioma aprendido na infância ressurge sem esforço, mesmo depois de anos sem uso. Contornou a meia parede e viu Fábio. A imagem no vídeo do resgate tinha sido precisa, mas fotografias achatam as coisas. Ao vivo, Fábio Andrade Neto parecia genuinamente jovem, de um jeito que Diego nunca tinha registrado antes. Mais novo que 29 anos, mais novo que a pessoa que estivera de pé num tatame em Ilhabela, encenando confiança para uma plateia de estranhos ricos. Ainda estava na cadeira de metal, pulsos presos, pendendo levemente para um lado por causa do inchaço nas costelas. O olho bom estava aberto e fixo num homem parado a poucos passos de distância, que falava com a calma de quem narra em vez de ameaçar, o que era um tipo de assustador só seu. O homem disse que o prazo tinha sido adiantado. Disse que começariam pela mão esquerda, porque a maioria das pessoas era destra, e ele gostava de deixar alguma coisa para a pessoa ficar grata depois. Fábio disse algo que era quase uma prece e quase um pedido de desculpas e quase nada compreensível. Diego esperou. Lá em cima, através do teto industrial, o trem se aproximava. Tinha cronometrado os intervalos durante a hora de observação do lado de fora, e o trem estava a 52 segundos de distância. Sentiu a mudança na vibração através do chão antes de conseguir ouvi-la. Quando o som cresceu ao ponto de encobrir tudo abaixo dele, se moveu. O que aconteceu nos 120 segundos seguintes não foi uma briga em nenhum sentido comum da palavra. Não houve troca de técnica, nenhuma escalada de confronto.
Diego se moveu pelo espaço com a eficiência de alguém que tinha feito as pazes, havia muito tempo, com o fato de que a violência controlada existia no mundo, e que às vezes era a única linguagem disponível. Os dois homens que vigiavam Fábio não tiveram a oportunidade de decidir o que fazer, porque a situação se resolveu antes que essa opção se apresentasse. O homem que narrava o prazo sentou no chão de concreto contra a própria vontade e não se levantou de novo. O som do trem se dissipou. O prédio ficou quieto. Fábio olhava para Diego com o único olho que funcionava, e a expressão no rosto dele não tinha nome que Diego conseguisse identificar de imediato. Era coisa demais de uma vez, alívio demais, confusão demais, e algo que parecia quase vergonha. A voz, quando saiu, mal passava de um sussurro. Perguntou quem Diego era. Diego se agachou na frente dele e começou a trabalhar nas abraçadeiras com uma lâmina do bolso do paletó. Disse que era pai e mandou Fábio ficar de pé. Fábio se levantou. Estava instável, e Diego pôs a mão no braço dele para mantê-lo firme, e caminharam para fora pela porta de carga, ao longo da parede leste, sobre a cerca e até o carro, sem mais uma palavra entre eles. Diego deu partida e saiu, dirigindo de volta para o centro pelas ruas quase vazias àquela hora. As luzes da ponte à frente se refletiam no rio abaixo. As mãos de Diego estavam firmes no volante. Estava concentrado na estrada, no trajeto, na logística da próxima hora. Mas em algum lugar por trás de tudo isso, na parte da mente que não estava ocupada com as demandas práticas do momento, algo tinha se deslocado. Ele carregara uma versão de si mesmo por 4 anos, acreditando que tinha escolhido aquele homem quieto, cuidadoso, o homem que dirigia o carro e fazia os ovos e ficava sentado ao lado da cama do hospital. Tinha acreditado que aquela versão estava completa. O que os últimos 120 segundos deixaram inegavelmente claro foi que não estava. Era parcial. O resto dele continuava ali, sempre estivera ali, e tinha acabado de provar isso num prédio no Jaçanã sem suar uma gota. Ele ainda não sabia se aquilo era algo a temer. Suspeitava que sim. Dirigiram por quase 26 minutos antes de Fábio dizer alguma coisa. A ponte já estava atrás deles, e a cidade se abria dos dois lados da avenida. A metrópole fazendo o que sempre fazia àquela hora, correndo paralela a si mesma, indiferente ao que tinha acabado de acontecer numa oficina na Zona Norte. Fábio estava no banco do passageiro, com um paletó dobrado pressionado contra as costelas, o olho bom acompanhando a estrada à frente. Tinha parado de tremer em algum ponto no meio da ponte. A respiração tinha se estabilizado. Diego não dissera nada durante o trajeto, não perguntara sobre a dívida, o jogo, a cadeia de decisões que produzira as abraçadeiras e a cadeira de metal, porque nada disso era relevante para a tarefa atual, que era simplesmente levar Fábio Andrade Neto de volta ao pai inteiro. Então Fábio falou. A voz estava rouca e baixa, despida de tudo que costumava morar nela. A performance, a arestas, o registro específico de um jovem que passara anos usando a voz como instrumento de posicionamento social. O que restava soava consideravelmente mais novo que 29 anos. Perguntou se Diego poderia ter feito aquilo com ele na festa, em Ilhabela. Durante a luta, Diego manteve os olhos na estrada e disse que estivera tentando não machucar Fábio. Fábio absorveu aquilo. Olhou para as próprias mãos, marcadas pelas fivelas das abraçadeiras, e depois pela janela do passageiro, para as luzes passando no escuro. Disse que tinha achado que Diego se segurava por medo de perder o emprego. Diego não disse nada, o que era resposta em si. Fábio disse que tinha pensado várias coisas sobre Diego, que agora tinha quase certeza de que estavam erradas, e que não sabia bem o que fazer com essa informação. Diego disse que ele não precisava fazer nada com aquilo naquela noite. Mas Fábio não tinha terminado. Disse que as pessoas naquele prédio não tinham tido medo de nada que ele dissesse. Tinha falado o nome do pai, do jeito que sempre falava quando precisava que uma porta se abrisse, e a porta não tinha se aberto, e ninguém tinha recuado. E entendera, sentado naquela cadeira, que o nome só funcionava em salas onde as pessoas tinham algo a perder ao ignorá-lo. Tinha passado a vida inteira nessas salas e nunca pensara no que existia fora delas. Diego, disse ele,
Se movia como alguém que passara muito tempo fora delas. Diego disse que era uma forma de colocar. Fábio olhou para as mãos de novo. Perguntou, depois de um instante, sobre a menina da foto, a que estava no celular de Diego na garagem, no dia em que ele dissera aquilo sobre heróis. Perguntou se era a ela que Diego se referira quando disse que era pai. Diego disse que sim. Fábio ficou quieto por um bom tempo depois disso. Tempo suficiente para que as luzes da ponte ficassem totalmente para trás e a propriedade estivesse a menos de 10 minutos. Então disse que sentia muito pelo que tinha dito naquele dia. Disse de forma simples, sem enfeite ao redor, o que era provavelmente a coisa mais honesta que Diego já tinha ouvido dele. Diego reconheceu e seguiu dirigindo. Entraram na propriedade dos Andrade pouco depois das 2 da manhã. A equipe do portão abriu sem que fosse preciso pedir. Norberto estava de pé na escadaria da frente, com a mesma roupa que usava quando tocara o vídeo na sala de segurança, o que disse a Diego que ele não tinha dormido, o que significava que estivera ali de pé por boa parte das últimas horas, esperando faróis aparecerem no fim da entrada. Quando o carro parou e Fábio saiu, Norberto desceu os degraus num ritmo que Diego nunca tinha visto nele. Não medido, não composto, só um homem indo em direção ao filho. Abraçou-o e não soltou. E Fábio, depois de um instante daquela rigidez específica de quem tenta se manter inteiro havia horas, parou de tentar. Diego deu alguns minutos a eles. Ficou perto do carro, olhando a linha de árvores na beirada da propriedade, apenas visível contra o céu. A propriedade estava quieta, exceto pelo som do vento passando pelos carvalhos ao longo da cerca norte. Conseguia ouvir a voz de Fábio, baixa e instável, dizendo algo ao pai, e depois algumas palavras que conseguiu distinguir claramente. Uma menina, uma foto, a garagem, a filha de Diego. Ele está fazendo tudo isso por ela. Norberto não disse nada audível em resposta. Só segurou o filho um pouco mais. Quando Norberto foi procurar Diego, estava composto de novo, ou quase composto, o que era o mais perto que Diego imaginava que ele chegava. Parou a poucos passos e olhou para Diego com a expressão de um homem tentando recalibrar algo que achava que entendia e está descobrindo que não entendia. Disse que Fábio tinha acabado de contar sobre a menina da foto. Disse que empregava Diego havia 4 anos e o tratara como uma peça em movimento dentro de um sistema, e que tinha acabado de passar várias horas sentado numa casa, se perguntando se aquela peça voltaria, e a combinação dessas coisas tinha esclarecido certas coisas para ele que gostaria que tivessem sido esclarecidas antes. Diego disse que a transferência era o que ele precisava confirmar. Norberto disse que o hospital tinha mandado uma confirmação automática por e-mail no momento em que a transferência foi programada, e que o valor cairia quando os bancos abrissem, em poucas horas. Virou a tela do celular para Diego, para que ele lesse o número de confirmação que batia com o que tinha visto na sala de segurança mais cedo naquela noite. Depois Norberto disse que também estava abrindo uma conta médica separada, custos contínuos, acompanhamento, o que quer que o cardiologista determinasse dali para frente, separada dos R$650 mil. Diego disse que não tinha pedido aquilo. Norberto disse que sabia. Disse que esse era o ponto. Houve um longo momento entre eles que não era exatamente desconfortável, mas que carregava o peso específico de 2 pessoas paradas na beira de um entendimento que nenhuma delas estava plenamente equipada para nomear. Norberto não era um homem sentimental, e Diego não era um homem que exigisse sentimentalismo. Então o que passou entre eles ali na entrada não precisava de nome. Norberto assentiu uma vez e voltou para dentro. Diego entrou no carro, levou-o até a garagem e ficou sentado ali no escuro por um tempo antes de ir para casa. Nos dias seguintes, Fábio desapareceu da própria vida de um jeito menor e mais deliberado do que o desaparecimento que o precedera. Cancelou a matrícula na academia da Avenida Faria Lima. O equipamento que tinha acumulado ao longo de 4 anos, os aparatos de proteção, os acessórios de treino, a foto emoldurada dele na cerimônia da faixa preta que ficava pendurada no quarto, foi discretamente realocado. Não jogado fora, porque isso não era um gesto dramático, não era algo que ele estivesse encenando para uma plateia. Era outra coisa, mais perto de uma correção.
Tinha construído uma identidade em torno de uma capacidade e confundido a capacidade com a totalidade do que uma pessoa podia ser. E o engano tinha se tornado evidente de um jeito concreto e muito frio. Fábio tinha 29 anos e ainda estava na faixa de idade em que essas lições, quando chegam com força suficiente, têm para onde ir. Passou uma semana lidando com as consequências legais da dívida de jogo, que Norberto tratou através de advogados e com o envolvimento de pessoas que se comunicavam com a organização que tinha sequestrado Fábio sem deixar o tipo de rastro que aparece em depoimentos. Fábio não esteve presente em nenhuma dessas conversas por decisão de Norberto, não dele, mas Fábio entendeu, pela margem do que lhe contaram, que a resolução envolvia dinheiro e o tipo de influência silenciosa que o pai passara décadas acumulando exatamente para esses fins. Fábio sentiu a textura daquilo de forma diferente do que sentiria um mês antes. Tinha crescido acreditando que o poder do pai era algo a que tinha acesso parcial por proximidade. Entendia agora que vinha tomando emprestado contra aquilo sem saber a taxa de juros. Começou a trabalhar, não do jeito que jovens ricos às vezes anunciam que trabalham, dramaticamente, com um cargo divulgado na empresa da família, uma sala com vista e uma narrativa sobre responsabilidade, mas discretamente, numa mesa de um dos escritórios regionais de Norberto no Itaim Bibi, fazendo trabalho operacional de verdade que ninguém tinha autorizado para ele e que ele precisou pedir para receber. O pedir era a parte que nunca tinha feito antes. Não tinha certeza de estar fazendo do jeito certo, mas estava fazendo, e aquilo parecia o lugar correto para começar. Diego sentou numa cadeira do lado de fora do centro cirúrgico numa quarta-feira de novembro e não levou nada para ler, porque não conseguiria ler nada. Beatriz tinha entrado às 7h40. O cirurgião tinha conversado com Diego na tarde anterior durante 52 minutos, explicando cada etapa do procedimento com a paciência minuciosa de quem entende que um pai sentado à sua frente precisa da informação, não porque possa agir sobre ela, mas porque não tê-la é pior. Diego tinha feito as perguntas certas, recebido respostas que conseguia entender, agradecido o cirurgião pelo nome, dirigido até em casa, feito o jantar e ficado sentado com Beatriz enquanto ela assistia a um filme, dizendo a si mesmo, com mais sucesso do que esperava, que não estava com medo. Estava com medo. Entendia a diferença entre a ausência de pânico e a ausência de medo. E tinha aprendido ao longo dos anos que a distinção valia a pena manter. Medo era informação. Pânico era ruído. Tinha sentido medo antes de operações em campo, genuína e fisicamente com medo, do jeito que o corpo comunica risco antes de a mente terminar de processar. E tinha aprendido a usar aquele estado, em vez de suprimi-lo, deixando que ele afiasse a atenção em vez de estreitá-la. Isso era diferente. Este era o tipo de medo que não tinha aplicação nenhuma. Não havia nada que ele pudesse fazer, nenhum perímetro para avaliar, nenhum ponto de entrada para calcular. Só podia ficar sentado numa cadeira do lado de fora de uma sala onde outra pessoa fazia o trabalho, confiar que o trabalho correria bem e esperar. Pensou no prédio do Jaçanã. Tinha pensado nele com frequência nas 4 semanas seguintes, não exatamente com arrependimento, mas com a atenção específica que dava a coisas que tinham revelado algo verdadeiro sobre si mesmo. Tinha voltado a entrar naquilo e encontrado ainda ali a capacidade, o instinto, a qualidade específica de atenção que 16 anos de serviço construíram na estrutura de como ele se movia pelo mundo. Tinha se perguntado desde então se a descoberta deveria assustá-lo, se a facilidade daquilo era algo com que devesse se incomodar. Tinha decidido, depois de alguma reflexão, que não. A capacidade não era o problema. A capacidade tinha trazido Fábio Andrade Neto para casa vivo e financiado a cirurgia que a filha dele estava fazendo naquele exato momento, do outro lado de um par de portas duplas. Uma ferramenta não era perigosa por existir. Era perigosa quando era a única coisa que uma pessoa sabia ser. Diego sabia ser outras coisas. Sabia fazer ovos mexidos do jeito exato que Beatriz gostava, com o fogo baixo e a frigideira quase parada. Sabia o número direto do cardiologista pediátrico de cor, e já tinha ligado tantas vezes que a recepcionista reconhecia a voz dele.
Sabia o nome do coelho de pelúcia pequeno, Bento, batizado por razões que Beatriz tinha explicado uma vez com grande seriedade e que ele não entendera completamente, mas aceitara por inteiro. E sabia que Bento tinha sido lavado e esperava em casa, no travesseiro de Beatriz, para o retorno dela. Sabia essas coisas do jeito que sabia as dimensões de um cômodo onde vivera por anos. Não eram menos reais que qualquer coisa que tivesse acontecido no Jaçanã. Eram mais reais. Eram o ponto. O cirurgião atravessou as portas duplas às 12h10 da tarde. Ainda vestia o jaleco cirúrgico, e a expressão era a expressão cuidadosa e composta de quem já praticou entregar notícias dos dois tipos e aprendeu a esperar até estar de pé na frente da pessoa antes de deixar a expressão se resolver numa ou noutra. Diego se levantou. Estava consciente de estar de pé, consciente da cadeira atrás dele e da luz fluorescente acima, e do som do corredor, continuando sua atividade comum ao redor daquele momento que não era comum nenhum. O cirurgião olhou para ele e deixou a expressão se tornar o que era boa notícia, e disse que o procedimento tinha corrido exatamente como planejado. Beatriz estava na recuperação. Precisaria de tempo, semanas de monitoramento cuidadoso, um retorno gradual às atividades. Consultas de acompanhamento espaçadas ao longo do próximo ano, mas o problema estrutural tinha sido corrigido, e o prognóstico de longo prazo, que sempre dependera dessa intervenção, tinha mudado substancialmente. Ela poderia viver, disse o cirurgião, sem as restrições que tinham definido a vida dela até então. Não sem nenhuma restrição, não sem cuidados contínuos, mas sem o teto que o defeito impunha sobre tudo o que ela poderia querer ser e fazer. Diego sentou de volta porque as pernas tomaram essa decisão sem consultá-lo. Pôs as mãos sobre o rosto e ficou assim por um tempo. O corredor continuava ao redor dele. Passos, o som distante de um carrinho passando sobre o linóleo, alguém falando baixinho ao celular perto do elevador. Nada disso exigia nada dele. Era simplesmente um homem sentado numa cadeira do lado de fora de um centro cirúrgico, fazendo o que as pessoas fazem quando a coisa pela qual estavam prendendo a respiração finalmente se resolve na direção certa. 4 semanas depois, Diego estava de volta ao volante do Maybach. A manhã estava fria e clara, o tipo de manhã de novembro que fazia a propriedade dos Andrade parecer de outro século. Os carvalhos nus agora, geada no cascalho, o céu num azul pálido e duro que não sugeria interesse algum em sentimentalismo. Diego tinha o motor ligado e estava parado ao lado da porta traseira, na posição de sempre, quando Fábio saiu primeiro. Fábio usava um casaco que Diego não tinha visto antes, menos chamativo que suas escolhas de costume, sem grife aparente, e olhava para o celular enquanto descia os degraus da frente, guardando-o no bolso ao chegar embaixo. Olhou para Diego. Não havia nada de teatral nisso. Nenhum resquício da pessoa que tinha ficado de pé naquele tatame com os braços soltos e a postura arrumada para as câmeras. Fábio olhou para Diego do jeito que uma pessoa olha para alguém que parou de tentar categorizar e passou simplesmente a tentar enxergar. Disse bom dia e o chamou de Senhor Ramalho. E a formalidade não era rígida. Era cuidadosa, o que era outra coisa. Algo que exigia mais de uma pessoa do que o uso casual de um nome. Diego disse bom dia e o chamou de Fábio. Fábio assentiu uma vez, disse que estaria no carro em alguns minutos e contornou a lateral da casa em direção à garagem. Diego o observou se afastar, depois olhou de volta para a entrada principal e esperou. Norberto saiu 10 minutos depois, vestido para a cidade, se movendo com o propósito contido de sempre. Desceu os degraus e parou na frente de Diego, que tinha a porta aberta e pronta. Norberto não entrou imediatamente. Ficou ali por um instante no ar frio da manhã e olhou para Diego com a mesma atenção recalibrada que vinha usando desde a noite na entrada, a atenção de um homem que atualizou o entendimento que tinha de alguém e ainda está se ajustando à nova versão. Perguntou como Beatriz estava. Diego disse que estava bem. Disse que ela tinha voltado à escola na semana anterior, pela primeira vez em 8 semanas, e que tinha voltado para casa reclamando de uma prova de matemática, e que aquela era a melhor reclamação possível que ela poderia ter trazido. Breve, genuína, do tipo que escapa antes que a pessoa pense em contê-la.
Assentiu. Depois entrou no carro, e Diego fechou a porta e deu a volta até o lado do motorista e se instalou atrás do volante. E o Maybach desceu a entrada, passou pelo portão e saiu para a rua. De fora, parecia exatamente como sempre tinha parecido. Um homem de terno escuro dirigindo um carro pela cidade, fazendo o trabalho para o qual tinha sido contratado. Nada nele anunciava o que ele tinha sido, ou o que tinha feito 4 semanas antes, ou que o valor transferido para o setor de cobrança de um hospital, em nome da filha dele, tinha custado de formas que nada tinham a ver com dinheiro. Ele não estava tentando desaparecer. Não estava se escondendo mais. Era simplesmente alguém que tinha tomado, muito tempo atrás, uma decisão sobre pelo que estava lutando, e nunca mais tinha mudado de ideia sobre isso. Beatriz estava na escola. Bento estava no travesseiro dela. O cardiologista tinha usado a frase prognóstico de longo prazo substancialmente melhorado, e Diego tinha anotado com a mesma letra de sempre, dobrado o papel e guardado na carteira, ao lado do número que já não precisava mais consultar. Dirigiu. A cidade passava pelas janelas. A manhã continuava. Aquilo era suficiente. As pessoas mais fortes numa sala raramente são as mais barulhentas. Diego nunca precisou que ninguém soubesse do que era capaz. Só precisava que a filha dele ficasse bem. Se essa história ficou com você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que a força quieta ainda é força. E se você ainda não se inscreveu, agora é uma boa hora. Tem mais histórias como essa por vir.